paz, você, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem. Hoje estamos no dia de número 109, na leitura bíblica, capítulo de 2 Samuel, versículos 6 ao 8 e Lucas do 15 ao 10. Eu fui verificar os vídeos e eu vi que estão ficando cortados, né? O espaço do celular acaba que corta e eu fico sem perceber o vídeo, mas a gente vai estar acertando isso daí. Hoje, no capítulo de número 6, a gente vai falar sobre a presença de Deus. A gente viu no anterior, no capítulo de número 5, finalzinho lá, que Davi conquistou aí aos filisteus, né, o território dos filisteus, melhor assim dizendo. Então, o povo de Israel pôde seguir rumo aí ao lugar que era pertencente a eles. Porém, Davi agora tinha um plano, né? Trazer de volta aí um dos símbolos mais importantes da presença de Deus, que era a arca. Só que, imagina só esse plano, ele ser totalmente interrompido por uma morte. Ninguém planeja uma morte, né? Mas foi interrompido por uma morte inesperada, essa é a verdade. E aqui vai ser um misto de imensos e intensos acontecimentos. No capítulo de número 6, a gente vai ver aí essa tentativa de trazer essa arca, um evento que vai começar com alegria e depois vai acabar terminando aí na morte de Uzá, o que mostra que a santidade não é do jeito que a gente pensa, né? Ou acertando do jeitinho que a gente acha que é. Santidade com Deus é algo bem diferente do que nós entendemos por santidade. A gente vai ver ela também sendo ali deixada na casa de Obed-edom e ela poder ser abençoada. E por fim, né, o som de trombetas e danças e adoração a Deus, combinado aí com sacrifícios que realmente remetem aí à obediência e temor ao Senhor. Mas vamos aí refletir a respeito aí de presença de Deus, obediência, negligência, enfim, alegria, receio, tudo isso aí nesse texto de hoje. Capítulo de número 6 de 2 Samuel. Vai começar com a tentativa frustrada, como eu falei, né, de trazer a arca do Senhor. E vai começar dizendo assim, ó: tomou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Então, deixa eu só arrumar isso aqui. Davi juntou aí o pessoal para poder levar a arca de Deus. Puseram a arca de Deus num carro novo. Levaram a arca de Abinadab, que era o sacerdote, né, Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Então era um sacerdote e os filhos do seu sacerdote. Então não era qualquer pessoa. Por mais que a gente, às vezes, quando lê esse texto, entende que eram qualquer pessoas aleatórias que colocaram a mão, mas eles eram filhos de sacerdote.
Então, propriamente dito, eles descendiam dos sacerdotes, né? Então tá, beleza, fazia parte. Então, eles guiaram esse carro, Abinadab, Uzá e Aiô, seus filhos. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outreiro de Aiô, e adiante da arca. Aiô estava na frente e os outros dois dos lados, Abinadab e Uzá. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau de fia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Então, beleza, eles estavam cantando enquanto a arca seguia. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, olha só. Quando Uzá, o filho de Abinadab, estendeu a mão, ele não tinha má intenção. Simplesmente ele foi segurar, porque ela ia cair. Então, será que o certo era cair no chão? Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Talvez não apto ainda para segurar, muito novo, enfim. Eis que ele fulminou ali, que ele morre diante dessa circunstância. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Como é que eu vou fazer? Se Uzá foi segurar, ela caiu, ela balançou. E agora então, como que a gente vai fazer para levar? Para ele não se irritar. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Provavelmente era a pessoa que estava mais próxima ali, né? E deixou ela lá para eles poderem traçar um plano melhor de como então fazer para não desagradar a Deus levando ela a caminho do seu local, né? Da casa de Deus. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria, fez subir a arca de Deus na casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Então, Obed-edom nem era israelita, nem hebreu, nem judeu, nada desse tipo. Simplesmente ele era um geteu. Mas, por amor aí, por temor, por respeito que ele teve para a arca na sua casa, a Bíblia nos mostra que a casa dele foi abençoada. E aí Davi fala, então vamos seguir com o plano, né, de levar ela para o local ao qual ela pertence. O verso 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois, carneiros e veados. Então, dessa vez, eles resolveram fazer com mais reverência, não somente com louvores, instrumentos tocantes ali, mas também com um sacrifício. Então, a cada 6 passos era sacrificado aí bois, carneiros e cevados. E Davi também, não por isso a música deixou de acontecer, ela continuava acontecendo. Ele dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Aqui Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor,
com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha, quando a gente lê essa passagem, a gente não entendia anteriormente, mas agora a gente entende melhor. Primeiro, Mical, ela foi dada para Davi quando ele ganhou lá a luta com o gigante, mas ele não permaneceu casado com ela. Ele teve 2 esposas anteriormente e agora, quando morre Saul, ele faz uma barganha e ele tem para si Mical de volta. O esposo dele até chora muito a perda dessa esposa, mas era um acordo político. Então Mical ela é devolvida para Davi. Então ela já tinha um desdém só do fato dela querer estar ali sem estar. Era um acordo político, era uma mulher que estava com o marido sem ela querer. Fora que ela tinha sido criada com outra intenção, outro Deus, né? Então, ela não entendia aquele comportamento estranho de Davi. Um rei dançando. Por quê? Diante de todo o povo, ela entendeu aquilo como uma humilhação. E aí ela desprezou a Davi, e não somente a Davi, mas ao Senhor também no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar da tenda, que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então, mais uma vez, em amor aí a essa, em obediência e reverência, ele fez ali holocaustos e ofertas para agradecer por temor a Deus. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Então teve tipo uma festa também, né? Foi um evento aquilo ali, a recepção da arca. Então teve toda essa gratidão das pessoas e depois cada um foi para suas casas aí. Só que aí Davi e Mical vão ter um confronto, olha só. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Como eu falei, gente, essa mulher ela devia já estar indignada, porque ela tinha sido retirada ali. E aí ela não entendia também o que estava acontecendo. Ela chamou ele de vadio. Olha só. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes do que teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas, de quem falastes delas, serei honrado. Você não está entendendo o que você está vendo não, Mical. Aqui eu vou me humilhar mesmo, diante de Deus que eu vou me humilhar. E aí Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Vai saber lá se eles coabitaram de fato, né? Como eu falei, ela era uma esposa de um acordo político, diferente do que as pessoas montam aí nas novelas. Esse casamento não foi lá desde o princípio, não. Ele só seguiu daqui para frente. Por isso que é bom você ler a Bíblia, não fica assistindo só a série não, tá bom? Para você entender direitinho. Capítulo de número 7 de 2 Samuel diz assim, ó. O plano de Deus é o maior
que o seu. Eu tenho certeza disso. E você vai ver aí o porquê que o plano de Deus é maior que o seu. No capítulo de número 7, você vai ver aí Davi caindo em si, alcançando tudo que ele sonhou, tudo que ele almejou, mas de repente, um estalo. Eu tenho uma casa linda, maravilhosa, mas e o meu Deus? Eu tenho um palácio super luxuoso, mas e o Senhor? Então, ele vê que ele vive em grandeza, porém, a presença do Senhor, ela está numa tenda, está num tabernáculo. E aí, ele vê o quanto ele precisa fazer algo para mudar isso. E ele resolve que ele vai construir um palácio para o Senhor, um templo de adoração. Ele vai retribuir por tudo que o Senhor fez por ele. Só que, além disso, você vai ver aí Deus respondendo a Davi, que ele não estabeleceria a construção do templo no reinado dele, mas do seu filho, Salomão. Mas ele diz algo diferente para Deus. Deus diz algo diferente para Davi. Eu vou estabelecer sobre ti o meu trono para sempre. A gente sabe que vai se cumprir na vida de Salomão, mas, na verdade, esse trono, ele vai apontar para algo muito maior. Porque a gente sabe que o homem, ele tende a desagradar, ele tende a cair, ele é pecador, é fato. E aí, esse estabelecerei a sua descendência, que Deus vai dizer, perdão, em 2 Samuel capítulo 16, estabelecerei o seu trono para sempre. Não é que a descendência de Jesus virá da descendência do trono de Davi, da tribo de Judá, que aponta para Jesus, aponta para a nossa atualidade. Na verdade é isso, né? Mas vamos entender aqui mais sobre a palavra em si. Capítulo de número 7, o desejo dele construir aí um templo físico para o Senhor. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então, ele vai, comenta com o profeta Natã, e o Natã fala: se Deus está falando com você, segue o desejo do seu coração. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitarei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, em todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei a apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipes sobre o povo de Israel. Então te tirei dos improváveis e te fiz provável. Eu fui contigo por onde quer que andastes. O mesmo texto que ele fala lá, né, com Josué, ele repete aqui com Davi. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel,
e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o seu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos, te fará casa. Quando seus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aquele texto que eu comentei, né? Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de ti, de diante de ti. Então fala que se ele vier a transgredir, ele vai castigá-lo, como eu falei, né? A semeadura é opcional, a colheita vem para todo mundo, até para os escolhidos, os filhos de Deus, né? Também os reis escolhidos por Deus. Mas ele fala que a misericórdia também vai estar com ele. Porém, 16, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aí, como eu falei, aqui aponta para Jesus, o trono do Senhor será estabelecido para sempre através da vida de Davi. Dele virá o seu descendente. Segundo todas essas palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, a qual a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, o Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, segundo o teu coração, fizeste toda essa grandeza, dando a conhecer o teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor, Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Não há nenhum Deus tão grande como o Senhor, não há um Deus maior. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo? E para fazer de ti mesmo um nome a fazer o teu povo, essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Estabeleceu teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, o Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da tua casa, confia para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se o Senhor dos Exércitos.
é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste o teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu coração, o teu servo, se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. Aqui no caso Davi estava repetindo, para o Senhor que ele estaria para sempre abençoado, Deus estaria para sempre com ele, a bênção estaria para sempre com ele. Só que, como eu falei, a gente sabe que aqui aponta para um reinado estabelecido com Jesus. Aqui é o próprio Davi repetindo isso. Sim, o Senhor fala com Davi e fala que ele aceita o templo construído aí para ele. Mas ele entendeu que para sempre ali o reinado estaria com a sua família. Mas a descendência do reinado de Jesus Cristo, o Messias, estaria para sempre estabelecida por Davi. Capítulo de número 8. Vamos lá. Isso não quer dizer, o que eu falei agora, que Deus não está com Davi. Deus está com Davi, diferentemente de Saul. Assim como ele teve aquela discussão lá com Mical, ele sempre se voltava ao Senhor. Então, o Senhor estava com ele. E no capítulo de número 8, a gente vai ver isso, porque Davi, agora ele vai enfrentar mais uma vez o povo filisteu e tantos outros aí, os moabitas, os edonitas, os amonitas, os arameus, enfim, dezenas de povos que ele enfrentou e ele venceu. Então ele não era somente um rei, ele era um líder militar, mas a vitória, ela sempre era estabelecida com Davi. A vitória estava com Davi. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Não era por conta só do poder e da estratégia bélica. Não tinha muita arma, mas espada e estratégia de vencer a batalha. A consulta sempre de um sacerdote estando ali com eles. A arca que ele fez questão de trazer. Então, toda uma reverência e respeito com a presença do Senhor que Davi tinha. Porém, a gente vai ver agora aqui uma questão. Quem realmente vence diante dessa situação? A fama dele atravessou fronteiras, mas foi Davi mesmo que venceu? Aí a gente vê que realmente o nome do Senhor se estabeleceu através de Davi. E essa era a diferença dele, dos demais reis. Eles não queriam que o seu nome fosse lembrado, mas que sim, o nome de Deus fosse estabelecido na terra. Então essa também é a diferença dele. Por isso que a fama dele atravessou fronteiras aí e gerações. Tá. Vamos ver a fidelidade de Deus aí com Davi. Capítulo 8. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Mais uma vez, ele conquistou uma nação e um território. Também derrotou os moabitas e fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar.
uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi quando aquele foi estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os Círios de Damasco e socorreu Edadezer, rei de Zobá. Porém Davi matou os Círios, 22.000 homens. Então ele pôs guarnições na Síria de Damasco, e os Círios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributos, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e o trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e Berotai, cidade de Hadadezer, os despojos de guerra, né? Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho, o rei Jorão, ali ainda não era rei, a gente vai chegar nessa hora que ele vai virar rei, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele, por haver pelejado com Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra com Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que já havia consagrado, de todas as nações que lhe sujeitavam. Então, eis aí que ele ia conquistando os povos, e o rei Toi e o seu filho Jorão, eles resolveram estabelecer uma aliança ali com eles, temendo por si próprios, né? 12. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quanto ao voltar de ferir os Círios. Matou 18.000 homens no vale de Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom, pôs guarnições em todos os edomitas, ficavam por servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Julgava e fazia justiça a todo o teu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Aliúde, era cronista. Zadok, filho de Aiúde, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. E Benaía, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Então, até aqui, a gente finaliza hoje o 2 Samuel. Realmente, Deus estabeleceu ele como um reino forte e justo, por conta dele honrar sempre os seus princípios, né? E como eu falei, estabeleceu até estabelece até hoje, né, os princípios que ele deixou pra gente. A gente medita e olha a conduta de Davi como sendo uma conduta de alguém que realmente teme a Deus.
Então, a gente finalizou em 2 Samuel, vamos para Lucas, capítulo de número 15, do 1 ao 10. No capítulo anterior, o 14, nós vimos aí a respeito dos fariseus que confrontavam a Jesus por ele curar no sábado, né? Depois nós falamos que aquele que se exalta será humilhado e que aquele que se humilha será exaltado. Vimos lá a parábola da grande ceia e dos seus servos, que eles deviam trazer todos, né? Compre tudo, traga tudo, enfim. Tragam todos os que vocês puderem para poder participarem da minha ceia. E, por final, a gente finalizou falando que a obra do Senhor, ela exige renúncia. E que nós devemos ser sal. O sal, ele tem que dar sabor, tem que fazer diferença. Senão, ele só serve para ser lançado fora. Hoje, no 15, a gente vai falar... Acabei de perder aqui o negócio que eu tava. A respeito da ovelha perdida. A procura que tem que acontecer sobre essa ovelha incansavelmente. A busca que tem que ser feita por ela. Independente aí das outras 99. Essa ovelha que se perde, ela é muito valiosa para o Senhor. Vamos lá, hoje é só até o 10. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, qual propôs Jesus esta palavra? Então, eles questionavam Jesus por ele poder permitir que pecadores o seguissem, e aí Jesus fala para eles uma parábola, a da ovelha. Qual dentre vós, verso 4, é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheia de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é o homem que, havendo 10 dracmas, se perdeu uma vez, não conte a caminhar. Perdi onde eu estava. Eita Deus. Eita Jesus. Haverá maior júbilo no céu um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Então, Jesus basicamente fala assim: vocês se alegram, né? Dei o exemplo da mulher, que ela encontra o dinheiro perdido. Às vezes a gente se alegra com coisas materiais e com as pessoas que retornam para o caminho do Senhor. Às vezes os próprios cristãos, né, são os que questionam ou que tratam diferentemente alguém, um pecador que retorna para os caminhos do Senhor. Por isso que a gente fala, aquele que está de pé, vigie para que não caia. É muito difícil depois que se afasta, mas se esse um conseguir regressar, o Senhor, ele muito se alegra. A festa no céu, esse pecador que se arrepende e se retorna
e retorna para os caminhos do Senhor. Então, fechamos aí o dia de número 109. Fechamos aí mais uma leitura bíblica. Amém? Vamos então orar? Pai, nós queremos agradecer por mais este momento de leitura, de entendimento da sua palavra. E nós entendemos, Pai, que nós devemos ter reverência diante de Ti. Assim como Davi, quando se propôs a levar a arca, ele entendeu. Não era de qualquer maneira, de qualquer modo, mas com reverência, com sacrifício, com adoração. Que nós tenhamos a adoração diante da Tua casa. Muitas das vezes estamos ali por simples rotina, mas que os nossos corações realmente possam estar voltados à Sua adoração, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos também pedir a Ti, meu Pai, essa semana pelo CRIA, que o Senhor possa estar nos abençoando, as crianças que vão estar conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a continuidade desse projeto, desse propósito. Anima aqueles que ainda estão atrasados, mas querem colocar em dia, querem ler, querem compreender. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Até aí, então, finalizamos. Até a próxima, então. Tchau.